deste estas mãos para o mundo alcançar, mostrar teu amor e o teu perfeito lar. Me deste ouvir, tua voz posso escutar. Ouço o choro dos que pecam, mas sem suas lágrimas secar. Me deste esta voz para falar a quem nunca ouviu cantar tuas canções, mas com os meus olhos posso ver que mais disposta devo estar para socorrer feridos e quebrantados corações. Pai, estou inteira ao teu dispor, meus sonhos dou a ti, farei o que queres, vive em mim e ajuda-me a mostrar teu caminho aonde eu for. Desisto do meu querer e estou totalmente ao teu dispor. Devolvo a ti tudo que tu deste a mim, as mãos, ouvir, o falar, o olhar, para que os use em teu favor. Meu eu esvaziei, para que possas me encher. Livre estou, pois eu quero estar inteiramente ao teu dispor. Pai, estou inteira ao teu dispor. Meus sonhos dou a ti, farei o que queres, vive em mim e ajuda-me a mostrar teu caminho aonde eu for. Desisto do meu querer e estou totalmente ao teu dispor. E estou totalmente ao teu Boa noite, que saudade de vocês, que prazer e privilégio estar podendo, nesta quarta-feira de poder, estar compartilhando a palavra de Deus com os nossos irmãos e irmãs da Igreja do Jardim Maria Elmira. Espero que vocês estejam bem. A nossa reflexão nessa noite, ela vai falar sobre a mulher missionária, a missão da mulher dentro do lar. E para isso, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 31, e vamos ler os versículos 28 e 29. Provérbios 31, 28 e 29, que diz assim: Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres
procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Nós lemos aí nesses versículos de Provérbios, onde a mulher, ela faz uma grande diferença dentro do seu lar. Tem um ditado popular que diz que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Muitas vezes, nós ouvimos esse ditado se referindo à influência da esposa sobre o marido, mas as pessoas se esquecem da influência da esposa, da mulher, da mãe, também na vida dos seus filhos. Não é difícil vermos aí nas histórias da Bíblia inúmeras mulheres que fizeram a diferença dentro do seu lar. Nós vemos aí, por exemplo, Joquebede, que educou seus filhos, Moisés, Arão e Miriam. Moisés, ele se tornou líder do povo de Israel, e Arão, seu irmão, ele foi escolhido para ser o sumo sacerdote do povo de Israel. Ambos foram educados nas leis de Deus, foram orientados por uma mulher piedosa que seguia o assim diz o Senhor. Algumas mães dos levitas, e sacerdotes da Bíblia, podem ensinar a nós, mulheres do século 21, muitas lições. Assim como a influência da mãe na formação de um jovem levita era essencial, a sua influência e a minha influência como mãe no século 21, hoje, nos dias que nós vivemos, se faz fundamental na formação do caráter dos nossos filhos biológicos, os nossos filhos aí da casa de Deus. E aí eu gostaria de destacar, além de Joquebede, que nós bem conhecemos a história de outras duas mulheres. A primeira delas é Eliseba. Quem foi Eliseba? A Bíblia não relata muitas coisas a respeito de Eliseba, mas a sua função foi fundamental na educação dos seus filhos e também no fortalecimento do seu marido. Eliseba, ela era casada com Arão, Nós bem sabemos, e eles tiveram 4 filhos. A sua história na Bíblia não é detalhada, mas com certeza ela desempenhou um papel muito importante no preparo do seu esposo e dos seus 4 filhos. Seu nome é mencionado rapidamente, mas a conduta dos seus filhos e o resultado da educação, que dela receberam é claramente visto na história bíblica. Quando Deus instituiu os levitas para o sacerdócio e designou apenas a descendência de Arão, nós podemos entender que naquele momento a sua família era mais bem preparada para essa função e recebeu uma posição honrosa diante de Deus e do povo. Eliseba, com certeza, em grande parte, ela foi responsável por tudo isso. No entanto, nós sabemos que não muito tempo depois, 2 de seus filhos, Nadab e Abiú, eles foram exemplos negativos e trouxeram vergonha para a família. E apesar de terem sido treinados no ofício sagrado, eles foram negligentes e irreverentes com as coisas de Deus e acabaram sendo mortos, porque adentraram um lugar santo com fogo estranho. Escolhas. Cada pessoa faz suas escolhas. E aí então, Eleazar e Itamar, os filhos que restaram ao casal, eles serviram por todo o restante de suas vidas ao Senhor. O segundo exemplo que eu gostaria de citar para vocês, de uma mulher missionária dentro do lar, foi Ana, mãe de Samuel.
preparou seu filho para servir a Deus por toda a sua vida. Mesmo antes do nascimento de Samuel, ela fez um voto e o dedicou a Deus. Apesar do voto trazer consequências difíceis para sua vida, pois significaria uma separação de Samuel enquanto ele ainda era criança, pois ela o entregaria ao sacerdote para que ele fosse educado nas leis do Senhor. E ela não apenas fez isso, mas ela fez tudo que estava ao seu alcance para que nos poucos anos que ela teria o seu filho junto de si, ele fosse preparado da melhor forma possível. E quais foram os resultados? Quais foram as consequências dos seus esforços, do seu sacrifício? Samuel foi colocado em uma das posições de maior responsabilidade que um líder de Israel poderia ser colocado. Durante a época em que viveu em Siló, a família sacerdotal, Eli e seus filhos, estavam longe do ideal, da vontade de Deus, e por isso perdeu o privilégio de seguir no sacerdócio. Em um momento em que Israel passava uma de suas maiores crises espirituais, Deus chamou Samuel, ainda jovem, para realizar uma reforma espiritual na nação, e ele acabou assumindo a liderança como juiz, profeta e sacerdote. Quando nós olhamos para todas essas histórias, parece que desde aquela época a função da mãe não era muito exaltada pelos homens, mas com certeza ela é exaltada por Deus. Assim como Joquebede, assim como Eliseba, assim como Ana, criaram seus filhos para Deus, para servir a Deus e servir ao próximo, nós, mulheres, mães, neste século 21, nós temos essa como nossa primeira e mais nobre missão: educar os nossos filhos para servir. No livro Evangelismo, Ellen White, inspirada por Deus, ela diz a seguinte citação: se homens casados vão trabalhar deixando a esposa a cuidar dos filhos em casa, a esposa, a mãe, está plenamente fazendo uma obra tão grande, tão importante quanto o marido e o pai. Enquanto um se encontra no campo missionário, o outro se encontra em missão no lar, sendo seus cuidados e ansiedades e encargos frequentemente muito maiores do que os do esposo e pai. A obra da mãe é solene, é importante moldar o espírito e o caráter dos filhos, prepará-los para serem úteis aqui e habilitá-los para a vida futura. O marido que está em campo missionário, ele pode receber honra diante dos homens, ao passo que a lidadora do lar talvez não receba nenhum louvor terrestre por seus labores, por suas lutas, em ela trabalhando o melhor possível pelos interesses de sua família, buscando moldar o caráter dos filhos segundo o modelo divino. O anjo relator, ele vai escrever o seu nome como um nome de um dos maiores missionários do mundo. Isso está escrito no livro Evangelismo, páginas 676 e 677. A mãe, ela é a missionária do lar. Ao assumir essa função, ela trabalha diretamente para Deus, preparando seus próprios filhos para serem missionários e servirem a Deus, servindo também ao seu próximo. Muitas vezes o mundo nos cobra e nos faz pensar que relacionar-se com pessoas estranhas lá fora e talvez ser bem reconhecida no emprego será mais recompensador do que permanecer dentro do lar.
mas Deus continua nos relembrando que nada é mais importante do que preparar os nossos filhos para servi-lo. Até os anjos do céu, eles desejariam cumprir essa missão. Se a nossa rotina de trabalho, se as nossas atividades, na comunidade e até mesmo na igreja nos fazem negligenciar os nossos filhos, nós não estamos cumprindo o propósito de Deus para nós. E aí, nós vemos que a função primordial da mulher é ensinar a servir. Ela não deve apenas impedir que as atividades, os compromissos externos a atrapalhem nessa missão, mas deve também impedir que as próprias atividades do lar a atrapalhem na educação dos seus filhos. Muitas vezes nós somos tão envolvidas em atividades do lar que nós perdemos de vista a nossa missão maior, que é o preparo dos nossos filhos. Seu trabalho não deve ser o de uma empregada doméstica que passa o dia inteiro envolvida, limpando, cozinhando, lavando roupas. Todas essas atividades fazem parte da escola missionária, onde os seus filhos serão alunos desde o nascimento e coparticipantes dessas atividades. Ao serem ensinados a servir no lar, os filhos estarão aprendendo também a servir aos outros. Lembrem-se da experiência de Ana. Samuel, ele não poderia ser útil como ele foi no santuário numa idade tão tenra, se primeiro ele não tivesse aprendido a servir dentro do lar. A esposa e a mãe não deve sacrificar sua força e permitir que fiquem inativas as suas faculdades intelectuais, dependendo inteiramente do esposo. A sua individualidade não pode imergir na do seu esposo. A mulher, a mãe, ela deve sentir que é igual ao marido, deve estar ao seu lado, fiel no seu posto de dever e ele no seu. A sua obra na educação dos filhos é em todos os aspectos tão elevada e nobre como qualquer posição de honra que o marido possa ocupar, ainda que seja a de principal juiz da nação. Deus deseja que nós, mães, nós tenhamos tempo para estudar, para nos preparar para educar os nossos filhos. Deseja que a mulher estude o caráter de cada um dos seus filhos para utilizar os melhores métodos para alcançar o seu coração e prepará-los para servir a Deus. No livro O Lar Adventista, página 231, diz assim: Ellen White, inspirada por Deus, escreveu: o mundo necessita de mães que o sejam não meramente no nome, mas em todo o sentido da palavra. Nós podemos dizer com segurança que os deveres que distinguem a mulher são mais sagrados, mais santos que os do homem. Compreenda a mulher a santidade da sua obra e na força e no temor de Deus, assuma a missão de sua vida, eduque seus filhos para serem úteis neste mundo e para o lar no mundo melhor. A mulher é a rainha do lar. Muitas vezes esse título, essa expressão é concedido às mães num sentido muito estreito. Ela é a rainha porque ela trabalha muito e, portanto, ela deve ser tratada com dignidade, o que é verdade e justo. Porém, Deus nos convida a sermos rainhas do lar, não apenas por nossa função, mas devido à influência que nossa conduta pode exercer sobre os nossos filhos. Nós devemos entender que a mãe, ela é a rainha do lar e os filhos são seus súditos.
deve governar a casa sabiamente na dignidade de sua maternidade. Sua influência no lar deve ser excelsa, primordial. A sua palavra deve ser lei. Se ela é cristã, sob o governo de Deus, se imporá a respeito dos seus filhos. Ao reconhecer tamanha responsabilidade como mães, nós podemos nos sentir desencorajadas, mas o segredo de alcançar o ideal de Deus é estarmos em comunhão constante com Ele. Precisamos tê-lo como nosso ajudador, como nosso apoiador constante, pois assim nós exerceremos uma função, uma influência inigualável no caráter, na vida dos nossos filhos. A criança, ela é mais facilmente impressionada pela vida e o exemplo da mãe do que do pai, por ser mais forte e mais terno o vínculo que os une. A mãe, ela não pode se apoiar na experiência cristã do seu esposo e nem vice-versa. Ela precisa até mesmo ser capaz de liderar como sacerdotisa do lar na ausência do pai. E para fazer isso, nós mulheres precisamos ter uma experiência própria com Deus. Queridas mães, queridas mulheres, que hoje nós possamos tomar o primeiro passo para assumir a função que Deus nos designou, que Deus quer que nós desempenhamos, que através da nossa comunhão com Cristo, nós busquemos sabedoria dos altos céus e força para cumprir essa missão. O nosso trabalho, ele poderá não ser tão reconhecido e valorizado neste mundo, mas Deus há de nos recompensar. No céu nós teremos a maior satisfação de todas ao ouvirmos as palavras de reconhecimento do próprio Deus. E quando Ele voltar, Ele vai falar: vinde, benditas de meu Pai, entrai no reino que eu vos tenho preparado. Não só você, como também os seus filhos, a sua família. Que Deus nos ajude a buscar a presença de Deus mais e mais a cada instante, que seja a nossa primeira atividade e a última de cada dia, entregando a nossa vida nas mãos de Deus, entregando o nosso esposo, os nossos filhos inteiramente nas mãos do Senhor, para que assim Ele possa fazer uma obra na nossa vida e nos usar para ser uma influência positiva na vida dos nossos amados. Que Deus abençoe a você, ao seu casamento, a sua família, que você possa sentir a presença de Deus em seu lar. É o meu desejo para cada um de nós nesta noite. Amém. Foi um prazer falar um pouquinho a respeito da vontade de Deus para cada um de nós nesta noite. Um beijo para cada família. Tchau, tchau. Você já leu sobre as mulheres da Bíblia? Esposas, mães, juízas, costureiras, rainhas, princesas. Mulheres que deixaram sua marca na história e mudaram a forma que vemos o mundo. Mulheres cativantes e influentes que inspiraram mudança. Mudança de opiniões, estigmas e conceitos. Mostraram que por trás da delicadeza existe força e por trás da fragilidade existe coragem. Mostraram o que é ser mulher, independente de idade, circunstância ou época. Você também é capaz de fazer qualquer coisa. Basta apenas reproduzir um pequeno gesto que mudou a vida de todas elas.
a mensagem da cruz. Mulher que cuida dos aflitos corações, acolhendo com amor, os conduzindo ao Salvador. Mulher que aguarda o retorno de Jesus, que anuncia as boas novas e espalha sua luz. Esta é a sua missão, mulher adventista, Deus te toma pela mão. Esta é a sua missão mundial, escolhida do Senhor, tu és mulher adventista. É a sua missão, mulher adventista, Deus te toma pela mão. Esta é a sua missão mundial, escolhida do Senhor, tu és mulher adventista. Mulher que ama Jesus, mulher que prega a mensagem da cruz, mulher que cuida dos aflitos corações, acolhendo com amor, os conduzindo ao Salvador. Mulher que aguarda o retorno de Jesus, que anuncia as boas